Olá, muito boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, 7 de junho. Você vai saber o que é destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. Campanha faz alerta contra trabalho infantil. Quase 150 mil crianças maranhenses trabalham. Morre bebê que aguardava transferência para realizar tratamento cardíaco. A Assembleia Legislativa prepara audiência para discutir a reforma da Previdência. Veja também. Cobradores de ônibus fazem treinamento para evitar aumento nas estatísticas de desemprego. IPCA revela que preço da gasolina foi o que mais contribuiu para a alta da inflação em São Luís. E tem ainda os destaques do esporte e da rodada do final de semana. Agora, no Jornal da Guará. O Maranhão ocupa a 4ª posição no ranking dos estados com maiores números de casos de trabalho infantil. São quase 150 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de exploração de trabalho. Para ajudar a reverter esse quadro, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Maranhão lançou uma campanha de combate a essa prática. Durante o lançamento da campanha Criança Não Deve Trabalhar, Infância é para Sonhar, de combate ao trabalho infantil no estado, foram discutidas estratégias para combater essa prática nas cidades maranhenses, com representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Ministério Público do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho. Infelizmente, a gente pode dizer que a tendência de crianças e adolescentes saírem na tendência de querer nessa faixa etária, pensar que estão já com idade para submeter ao mercado de trabalho, ainda falta de desemprego que ainda acontece no nosso estado. O fórum, ele é bem assim, um identificador, né, da situação de trabalho infantil e trabalha na prevenção e na erradicação desse mal, digamos assim, né, porque é uma chaga que existe. Dados divulgados recentemente pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Maranhão ocupa a 4ª posição no ranking dos estados com maiores números de casos de trabalho infantil. 147 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de exploração de trabalho em nosso estado. O trabalho infantil e a exclusão escolar são violações de direito bem interligadas e bem parecidas em termos de números. São 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Representantes de órgãos e instituições que atuam no combate a esse tipo de crime no país consideram que campanhas de conscientização como essa ajudam a identificar casos que não chegam ao conhecimento público. Então, quanto mais soubermos de situações, melhor fica o enfrentamento, porque a gente consegue um diagnóstico claro. Mas é fato que existem muitas situações de trabalho infantil que são invisíveis, né? Está previsto para logo mais, a partir das 7 da noite, o velório das 2 crianças de 3 e 7 anos que morreram no Chile após o deslizamento de pedras em uma montanha de neve que elas visitavam juntas com os pais. O velório de ambas deve acontecer em São Luís e a família de Cálida Trabucci informou que o enterro será amanhã, no cemitério do Gavião, na Madre Deus, às 9 da manhã. As crianças moravam no município de Bacabal e estavam em viagem de férias com os pais. Em outro caso muito triste, mais uma morte por falta de leito no sistema de saúde. O pequeno Ravi Gaspar, que mostramos a história essa semana aqui no JG, enquanto ele aguardava uma transferência para uma unidade de saúde para tratar de sua cardiopatia congênita, não resistiu. Sexta-feira, 7 de junho de 2019. Aos 18 dias do nascimento, o Ravi não resistiu à cardiopatia congênita, chamada de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Desde que nasceu, estava internado no materno infantil em São Luís, aguardando a transferência para tratamento fora do domicílio. No caso do recém-nascido, a referência é o HCOR em São Paulo.
A Justiça determinou no último dia 2 que a Prefeitura de São Luís e o governo do estado realizassem a imediata transferência do bebê para a capital paulista. O sentimento é de revolta, né? Porque o meu sobrinho ele não morreu por causa da cardiopatia que ele tinha. Ele morreu por causa do descaso do poder público, porque saiu a medida liminar, hoje tem 5 dias, teria muito tempo para eles ter transferido o meu sobrinho para um centro especializado para ele fazer a cirurgia dele. Meu sobrinho até ontem estava bem, estava estável, com todas as condições para poder viajar. Desde o início nós estamos lutando para que o desfecho não fosse a morte, mas infelizmente as medidas continuam não sendo cumpridas, o poder público continua não cumprindo as medidas judiciais e o desfecho acaba sendo a tragédia da morte de uma criança. A hipoplasia do ventrículo esquerdo do coração de uma criança significa que ele é pequeno em relação às crianças que nascem normais. Ou seja, hipoplasia significa diminuição de tamanho. E por isso ele vai jogar pouco sangue para o resto do corpo da criança. Nesta semana, a família e os representantes legais do Ravi buscaram, junto às comissões de Direito à Saúde e de Direitos Humanos da OAB do Maranhão, o apoio para cobrarem o imediato cumprimento da liminar. Fomos atendidos pela assessoria jurídica da Secretaria de Saúde, da SES, e agendamos naquele momento ali uma reunião. Ficou ali já informado que faríamos que seria seguido o processo para que se fizesse o tratamento pelo SUS e se não conseguisse pelo SUS, que já entrariam pela iniciativa privada. A OAB do Maranhão vai levantar junto à Secretaria de Estado da Saúde os motivos para o descumprimento do acordo. A Comissão de Direito à Saúde ela está engajada para tentar minimamente confortar essa família e, ao mesmo tempo, abrir, como já falei, o debate público para a questão das crianças cardiopatas. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou nota em que disse lamentar profundamente a morte da criança e afirmou que, dentro de sua atribuição e competência, sempre busca a efetiva assistência às crianças cardiopatas. Disse ainda que o caso do Ravi foi compartilhado com a unidade de saúde de outros estados e a situação estava sendo analisada pelo Hospital do Coração, em São Paulo. Por fim, a Secretaria de Saúde sinalizou que todas as medidas para assegurar a transferência da criança foram adotadas. A seguir, debate sobre a reforma da Previdência gera seminário na Assembleia Legislativa. Você vai saber o que deve entrar em debate nessa audiência após o intervalo. Agora são 6h41. Governadores do Nordeste divulgaram na noite de ontem uma carta em que defendem a manutenção dos estados na reforma da Previdência e se mostram contrários a pontos vitais dessa proposta, como a desconstitucionalização, uma palavra complicada, assim como essa reforma, das regras de aposentadoria e o sistema de capitalização. Fato é que a reforma está longe de ser um consenso, mas é importante que a população se familiarize com essas mudanças que vão impactar fortemente a vida de cada cidadão que ainda vai se aposentar. Na próxima segunda-feira, na Assembleia Legislativa, vai acontecer um seminário que vai discutir exatamente pontos da reforma da Previdência. E sobre esse assunto eu converso agora com o autor do requerimento que pediu esse debate, o deputado federal Bira do Pindaré. Deputado, boa noite. Boa noite, Hugo. Realmente as palavras são difíceis. As palavras são complicadas, o entendimento dessa reforma nos deixa atônicos, preocupados com o futuro do nosso país. Eu vejo que a bancada maranhense, como eu disse ainda há pouco, o Nordeste está pisando no freio, está analisando passo a passo. E eu entendo que seja isso que os governadores divulgaram, apenas 2 governadores do Nordeste, o governador Flávio Dino, o governador da Bahia, posicionaram-se dando um freio nesse atropelo de informações que é a reforma da Previdência. O senhor, como deputado, propondo essa discussão aqui no Maranhão, é um passo importante para que a comunidade possa entender e debater.
Sem dúvida. Esse é o debate mais importante que está posto nesse ano, na conjuntura nacional, e nós precisamos envolver toda a sociedade. Não pode ser só um debate dos políticos. Tem que ser um debate em que amplos segmentos da sociedade expressem a sua opinião, né? Por isso que eu propus o requerimento de que fosse realizado aqui no Maranhão um seminário de caráter nacional para debater a reforma, dando oportunidade a amplos segmentos. Quero parabenizar aqui e agradecer o deputado Otelino, que é uma atividade em conjunto com a Assembleia Legislativa, e o presidente da Comissão Nacional, Comissão Especial, que é o deputado Marcelo Ramos, estará presente aqui também nessa audiência, nesse seminário que tem caráter de audiência, prestigiando o debate com os diversos segmentos do Estado do Maranhão. O debate, é importante que se diga, ele não fica somente com palavras ao vento ali, essa discussão. Isso vai ser formalizado um documento, isso é documentado e levado a próximas discussões. Sem dúvida, perfeitamente. Nós estamos a pleno vapor lá da discussão sobre a reforma, temos um relatório que vai ser apresentado nos próximos dias, esse relatório vai ser submetido a um amplo debate na comissão especial, comissão essa que eu faço parte, e depois que aprovar na comissão vai ao plenário. Então ainda tem muito debate para acontecer. Por isso que as opiniões são tão necessárias e tão importantes, porque elas realmente fortalecem a discussão e permitem que a gente tome as decisões mais acertadas sobre esse tema. Deputado, sem dúvida também existem muitas propostas, muitas ideias em cima desse projeto, dessa reforma. O senhor deve ter seu posicionamento e a avaliação sobre essa reforma. Existe como a gente pontuar alguma coisa em cima dessas discussões em que o senhor, como deputado federal, tem a propor em cima da reforma da Previdência? Olha, na verdade, qualquer política pública ela pode ser ajustada, a Previdência também é uma política pública que pode e deve ter ajustes, mas o projeto que está lá do governo federal, do governo Bolsonaro, é um projeto muito ruim para a sociedade brasileira. Como um todo, né, prejudica principalmente os mais pobres. Por exemplo, eles estão acabando com a aposentadoria rural, né? Ainda bem que existe hoje quase um consenso lá de excluir essa parte da reforma, mas ainda não é oficial por parte do governo. O governo insiste nessa proposta. Como também a questão do BPC, que é para os idosos menos favorecidos, né? Além de excluir da Constituição, que é aquele nome difícil que você falou, na verdade é tirar da Constituição o direito previdenciário. Isso é um prejuízo para a sociedade, cria uma insegurança jurídica para todos nós, uma política que é tão importante e é uma política longeva, porque você não define a Previdência para o momento presente, você define para os próximos 30, 40 anos. Então é preciso que haja uma estabilidade, por isso que é importante que o direito previdenciário esteja na Constituição. E um outro ponto, que é um ponto muito polêmico, que nós vamos debater e vamos se posicionar contrário, é a criação da capitalização. É a destruição do sistema público e solidário de previdência e entregar para o sistema financeiro, né, esse filé que é a manipulação de vendas de fundos de previdência em nosso país. Porque é isso que traduz esse nome que eles dizem, esse nome de capitalização. A capitalização, na verdade, é entregar, né, o ouro, né, toda a nossa economia previdenciária para o sistema financeiro. Os bancos, né, doutor? Para os bancos. Deputado, também nessa discussão, a gente tem temáticas importantes. Aqui eu tenho números de 277 sugestões que estão sendo em emendas apresentadas. Essa discussão, e o governo federal pede um aceleramento dessa discussão, uma pressa, quer agora botar uma pressão para que isso seja resolvido o quanto antes. É esse mesmo o entendimento que a gente tem que ter? O governo tem essa pressa toda para se resolver, uma coisa que, como o senhor mesmo disse, vai repercutir na aposentadoria de várias pessoas anos à frente ainda? Nós entendemos que tem que ser discutida com toda a cautela e com toda a profundidade. Não pode ter pressa nesse debate, nós estamos mexendo com a vida das pessoas. E mais, eles falam que isso vai afetar a economia, que a economia está paralisada, que depende da reforma da Previdência. Na verdade, a crise econômica brasileira, ela poderia ser resolvida com a reforma fiscal, né? E eles não querem tratar a reforma fiscal em primeiro lugar, querem tratar da reforma da Previdência, porque tira direito do trabalhador. E eu acho que seria o momento adequado de discutir medidas que pudessem cobrar um pouco a parcela de sacrifício daqueles que ganham mais, daqueles que estão no topo da pirâmide.
E eu não falo de quem é assalariado. Quando eu falo de topo da pirâmide, eu falo naqueles que mandam no dinheiro no Brasil, o dono dos bancos e das grandes empresas nacionais e internacionais que atuam em nosso país. Eu acho que esses sim precisavam pagar essa conta da crise e não o pobre do trabalhador que já é tão sofrido aqui no Maranhão ou em qualquer lugar desse país. Deputado, rapidamente, como a bancada vem dialogando, o senhor integra essa bancada, existe com certeza um diálogo entre os deputados, entre os senadores, como é que está esse entendimento? Existe uma união de entendimento sobre essa reforma da Previdência? As votações já começam a ser cobradas, a gente vê quem está tendendo a votar, quem está ainda indeciso e analisando o espaço, como é que pretende ir a bancada maranhense? Hugo, eu diria que se a votação fosse hoje, o projeto do jeito que ele está do governo não passaria. Mas nós temos aí ainda um longo debate para ser feito, vamos ver como é que fica o relatório da comissão e, claro, que nós vamos ter que enfrentar também as ferramentas do governo, né? Porque o governo anuncia verbas extras para deputados que votarem a favor, né? E cargos públicos. Nós contestamos, combatemos isso, repudiamos e não vamos aceitar essa manipulação. Votaremos com o povo maranhense e com o povo brasileiro. Deputado federal Bira do Pindaré, então, muito obrigado. Portanto, na segunda-feira, às 9 da manhã, no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Olha, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão preventiva de uma pessoa que teria envolvimento com uma facção criminosa que atua no estado e teria participado do assalto à agência dos Correios em agosto do ano passado, no município de Bacabal. A Polícia Federal não divulgou o nome do suspeito, mas confirmou que a prisão aconteceu e o suspeito encaminhado para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Agora, saiba mais o que é notícia nesta sexta-feira. Sete anos após a entrega das obras da Avenida Quarto Centenário, problemas começam a atrapalhar motoristas. Buracos na via, trechos com alagamentos e as pontes com desnível acentuado nas cabeceiras. O asfalto não resistiu à ação do tempo e vai se deteriorando. O governador Flávio Dino entregou novos veículos para reforço das atividades da Polícia Militar. Foram 44 motocicletas entregues à corporação para que sejam distribuídas às unidades militares. Os veículos garantem ainda mais rapidez na captura de suspeitos e o melhor acesso às áreas de ocorrência dos crimes. As novas motos serão destinadas a municípios da região metropolitana de São Luís e cidades do interior do estado com demandas. E você já fez as compras para o seu amor? Uma pesquisa aponta que a intenção de consumo para o Dia dos Namorados. Agora são 6 horas e 54 minutos. Mesmo em tempos de crise, os casais apaixonados não abrem mão de agradar a cara metade na data comemorativa mais esperada por muitos deles, o Dia dos Namorados. E o comércio aposta nisso para lucrar. Chuva lembra romantismo e na Rua Grande ela não espantou os casais apaixonados que vieram juntos escolher o presente do Dia dos Namorados. Já sim. Graças a Deus, com antecedência, para não evitar aquele corre-corre, aquele empurra-empurra. Então, graças a Deus, ano passado eu dei uma mancada, mas dessa vez me redimi. E ele conseguiu se redimir direitinho? Fez a escolha certa? Com certeza, né? Estou muito feliz com esse presente. No comércio já se vende mais no Dia dos Namorados do que no Dia dos Pais, mas devido à instabilidade do cenário econômico, alguns lojistas não estão criando muitas expectativas nas vendas. Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas, o valor das compras caiu em média 15% em relação a 2018. Ou seja, no ano passado, o consumidor estava gastando em torno de R$ 167 em presentes. E neste ano, a previsão é que o consumidor gaste menos, em média R$ 127. Nós ainda estamos dentro de um quadro atividade econômica em queda, em baixa ainda.
Então isso influencia no apetite do consumidor na hora de fazer suas compras, que fica bem mais moderado para o Dia do Namorado esse ano. Na lista dos presentes, os mais pedidos são roupas, calçados e, claro, os perfumes. Essa rede de cosméticos está otimista e aposta no crescimento das vendas em 9% neste ano. Segundo a gerente, depois do Natal e Dia das Mães, o Dia dos Namorados é a terceira data mais importante para as vendas. E para atrair o consumidor, tem as facilidades no pagamento e presentes mais baratos. A gente veio com uma campanha bem arrojada, bem jovem, né, com 2 lançamentos de fragrâncias que vem com uma tecnologia bem diferenciada, né, e aí a gente tem 2 lançamentos, onde esses lançamentos eles são multigêneros, e além dos lançamentos da perfumaria, a gente tem os kits, que vem em edição especial somente para essa data, e combos promocionais, onde o cliente pode comprar desde a lembrancinha até o presente mais sofisticado para o seu amor. O setor de transportes e de saúde foram os que puxaram para cima o valor da inflação em São Luís no mês de maio. Divulgado hoje, o índice na capital maranhense ficou em 0,25%, acima da média nacional, que foi de 0,13%. No acumulado deste ano, de janeiro a maio, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, chegou a 3,04% na capital maranhense. Neste mês, no setor de transporte, o preço da gasolina foi o que mais contribuiu com a alta. Pelo menos 2.500 cobradores de ônibus estão ameaçados de perder o emprego por conta das mudanças propostas pelo sindicato patronal e aceita pelos sindicatos rodoviários. Por isso, é crescente a procura por cursos de capacitação para profissionais do setor. Aumentou a procura por cursos de qualificação na unidade do SESC Senat em São Luís, após o anúncio da redução de pelo menos 20% do número de cobradores no transporte público da região metropolitana. O Sindicato das Empresas de Transporte justifica que a medida faz parte de um processo de modernização e reforçou a parceria com a instituição de ensino para que esses trabalhadores estejam preparados para disputar novas vagas no mercado de trabalho. Nós temos uma parceria muito antiga com o sindicato dos empresários, nos procurou, né, nos avisou que iria haver essa mudança no sistema de transporte e, sensível a isso, o SESC Senat traçou algumas estratégias para que a gente conseguisse requalificar esses profissionais, os cobradores, né? Atualmente, cerca de 2.500 pessoas atuam como cobradoras de ônibus e a maioria é mulher. Por isso, o número ainda é discreto de inscrições no programa de transformação de cobradores em motoristas. A Josilene veio fazer a matrícula em informática. Porque faz tempo que eu fiz, entendeu? Só para me recapitular, porque as coisas estão mais evoluídas, entendeu? E você fica mais interagindo com o povo hoje em dia, né? Aí é uma qualificação que você está puxando para você e a área de trabalho sempre exige a qualificação e o certificado. E aqui dentro da instituição a gente tenta colocar eles a fazerem, no caso, ter a autonomia de ter o seu próprio conhecimento, não depender de ninguém para fazer as coisas deles, e aí criar, no caso, conhecimento, gerar conhecimento, levar para eles uma oportunidade também de se qualificar, de ter a chance de concorrer a uma vaga. Hoje em dia, concursos cobram informática, empregos cobram informática. Mais de 30 cursos estão disponíveis aos trabalhadores, como assistência odontológica, fisioterápica, psicológica, nutricional, incluídos em promoção social. E na categoria desenvolvimento profissional estão abertos os cursos de especialização em instrutor de trânsito e frentista. Mesmo com esse benefício garantido, a categoria teme pelo desemprego e a sobrecarga para os motoristas. Eu me sinto um pouco constrangida, né? Porque é uma área que você já gosta, que você trabalha, e aí, de repente, da noite para o dia, você sabe que a qualquer hora você pode ser desligado da empresa. Ao contrário do que muita gente pensa, as mudanças propostas para os cobradores é legal. Veja na reportagem de Jairo Martins. Quando perguntados sobre a retirada dos cobradores dos coletivos, a resposta foi sempre a mesma. Não posso falar nada sobre isso aí, não. Não posso falar, infelizmente. Não pode?
Dentro dos coletivos impera a lei do silêncio. Cobradores e motoristas não quiseram falar sobre a mudança no sistema de transporte coletivo. Mas nos pontos de ônibus, os passageiros deram suas opiniões sobre o assunto. Nos coletivos vai ter mais acidente. Por quê? Porque os cobradores, o serviço do motorista vai ser 2. Vai ser, além de ele estar dirigindo, ele vai estar também se disponibilizando para estar passando o troco. E isso tudo pode gerar uma confusão muito grande. Motorista é muito complicado trabalhar como trocador e motorista do ônibus ao mesmo tempo. Isso vai atrapalhar a viagem, vai deixar a viagem mais longa, vai deixar ainda mais cansativo e com certeza vai ser mais propício a acontecer acidente. Apesar das opiniões contrárias, de acordo com este advogado, as leis trazem prerrogativas que garantem a legalidade da mudança proposta pelas empresas em São Luís. Os trabalhadores eles têm que receber todas as verbas indenizatórias caso eles sejam demitidos. E os motoristas, segundo o TST, eles podem sim exercer a função que é de cobrador. Eu particularmente não concordo com esse posicionamento, mas é o posicionamento adotado pela principal corte de direito do trabalho. Então, pela via trabalhista, vai ser muito difícil esses trabalhadores conseguirem garantir esse trabalho, garantir esse emprego e os motoristas se oporem. Mas o advogado completa ainda que, além dos direitos das empresas, os aspectos sociais gerados por uma possível demissão em massa e a qualidade dos serviços prestados devem ser levados em consideração e resolvidos politicamente. Nesses casos, é importante a gente cobrar de quem tem um dever de fazer as políticas públicas, tanto o executivo quanto o legislativo. Nesse caso, nós temos que cobrar o legislativo municipal para que ele legisle no sentido de garantir o emprego, garantir a modernização do sistema de transporte público, transporte coletivo e também acabar por fazer uma política social. Nós voltamos em instantes trazendo o esporte como destaque do Jornal da Guará. Agora são 7h06. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pelo gráfico da Tábua de Marés, a primeira baixa-mar será na madrugada, às 4h27, com 1,1 metro. A primeira pré-mar será às 10h29, marcando 5,6 metros. No período da tarde, às 5h09, temos a baixa-mar, com 0,8 metro. E às 11h12, a última pré-mar, com 5,1 metros. Bom, já estamos de volta e agora é hora do esporte. Ana Tereza já aqui conosco nesse nosso bate-papo de sempre, da sexta-feira. Boa noite, Ana. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Hugo, começando pelos jogos da Série D, o Motoclube domingo vai receber o Atlético de Roraima e o jogo é às 6 da tarde no Castelão. É um jogo importante para o Papão vencer para continuar líder do grupo A3, porque próxima fase é o mata-mata. O Motoclube fechando essa fase na liderança ganha vantagens para a próxima fase, como decidir em casa, decidir no Castelão. O outro jogo da Série D é o MAC, está se despedindo da Série D, é um jogo para cumprir tabela, viajou para encarar o Altos do Piauí, também domingo lá no estádio Lindolfo Monteiro. Falando sobre os jogos da Série C, bom, o Imperatriz já está lá no Rio Grande do Norte, onde encara o ABC sabadão, lá no estádio Frasqueirão. O Imperatriz, gente, é o 9º colocado, o ABC está em 10º lugar, é um jogo importantíssimo, o Imperatriz precisa vencer, porque o Cavalo de Aço só tem uma vitória na competição até agora, está lá no Z4, enfim, essa semana teve reunião da diretoria do Cavalo de Aço, 5 atletas foram liberados, entre eles Adalto, Daniel Barros, Marcos Paulo, enfim, o Júnior Chicão também. O Imperatriz está em processo de reformulação, mas tem que correr contra o tempo, gente, porque a Série C está aí, Cavalo de Aço precisa manter, enfim, voltar a ocupar o topo da tabela. Ana Tereza, o que é que o Imperatriz pode sair perdendo nessa história toda se ele não se mantiver? Pois é, bom, a gente tem voltar para a queda, né? Volta para a Série D, que a gente não quer, né? A gente quer que o Cavalo de Aço permaneça. O Paulinho Kobayashi para esse jogo vai promover algumas mudanças. Acho que ele deve entrar com o meia Gabriel Caju e também com o Vitor Xavier. Hugo, o Cavalo de Aço só venceu uma vez até agora, que foi contra o Globo do Rio Grande do Norte, ainda nos primeiros jogos da Série C. Então é importantíssimo o Imperatriz trazer essa vitória lá do Rio Grande do Norte.
Falando sobre Sampaio Corrêa, né, que eu já engatei aqui. Bom, Tricolor, ontem acompanhei o jogo Tricolor lá no Castelão. Tem agora 2 compromissos, acompanhei o treino, né? Foi um jogo-treino, a gente está vendo aí imagens, né, do jogo-treino que a gente teve ontem lá. E tem agora 2 compromissos em casa. Segunda-feira encara o Náutico, às 8 horas da noite, lá no Castelão. E aí, sábado, encara o ABC. O técnico Julinho Camargo falou sobre essa semana cheia de trabalho, falou também sobre a recuperação de jogadores importantes, como o lateral Patrick Calmon, que iniciou a fase de transição. Mas, não sei se dá para tempo de colocar a sonora dele agora. Dá para a gente chamar? Então vamos escutar então o Julinho Camargo falando sobre essa semana cheia e também o que o Sampaio precisa melhorar nessa competição. Olha só. Eu acho que a nossa equipe é uma equipe que é competitiva, é organizada, mas a gente ainda está num caminhar, assim, a gente ainda não pratica o futebol que eu quero, acho que a gente já está, vamos dizer, num nível médio, mas eu acho que a gente ainda tem que melhorar, principalmente questão de meio e ataque, a gente tem que evoluir um pouco. A gente conseguiu fazer com que a defesa fosse uma situação positiva, boa, né? Mas nesses últimos jogos a gente andou tomando gols que a gente não está acostumado a errar, né? E isso é um alerta para a gente trabalhar também. Então, a gente não tem um nível ainda de apresentação que deixa a gente tranquilo. Eu acho que a gente fez bons jogos, a gente está bem colocado, a gente tem um bom campeonato nessa, vamos dizer assim, no primeiro terço, né? Foram 6 jogos de 18, um primeiro terço bem executado, bem feito, né? E a gente tem que manter esse nível para cima, melhorando sempre, né? Por isso que eu gosto muito de ter semana cheia, porque ajuda também a gente a mostrar, a pontuar, elaborar pequenas ações. O retorno do Patrick, para mim, é fundamental. É um jogador da posição que era o titular, né? Até ele sofrer lesão no jogo, e retorna, pelo menos eu acredito que pelo menos no banco ele vai poder estar, não sei se vai ter condição real de jogo, mas pelo menos à disposição para, quem sabe, 10, 20 minutos. E é muito importante que ele esteja à disposição nesse retorno, né? O próprio Moisés, que a gente teve que segurar no jogo com o Náutico, vai estar em campo. Então isso me agrada muito, mas a gente ainda sente falta, né? O nosso goleador está fora, o Salatiel faz falta para a gente, e a gente vai tentar resolver essas situações internamente. Técnico Julinho Camargo, em exclusividade aqui para o Jornal da Guará. Sampaio e Náutico, às 8 horas da noite, segunda-feira, no Castelão. Falando ainda de técnicos, né, com relação ao jogo do Motoclube, que recebe o Atlético de Roraima neste domingão, às 6 da tarde, a dúvida do técnico Wallace Lemos é quem vai ficar na posição do Nailson. Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso, olha só. A gente tem trabalhado tanto o Vitor Salvador como o Amarildo e o Pedro Dias, né? E o próprio Juninho, né? Que vem trabalhando também, é um garoto que muito promissor, né? Vem evoluindo muito, né? Não está na hora ainda dele, né, conseguir uma condição ainda, né, de iniciar uma partida, mas é um menino muito interessante a nível de futuro, né? Então, assim, a gente está analisando, né? A primeira opção é a gente trabalhar com o Vitor Salvador, né, dentro do que ele já vem produzindo, um atleta que, né, a gente tem uma confiança muito grande em todos os aspectos, né, tanto na liderança que ele tem dentro do grupo, dentro da sua forma de agir, e é um atleta que a gente sabe que está dentro do jogo, né, ele é muito eficaz, né, na bola parada, tanto ofensiva como defensiva, inclusive fez alguns gols, né, durante o Campeonato Maranhense. Então a primeira opção é aguardar o Vitor Salvador, que está com um probleminha, né, que ressentiu no jogo passado, né, mas a gente tem o Amarildo, que, né, é um atleta que a gente gosta, que a gente confia, né, o próprio Pedro Dias, que faz essa função e faz a lateral esquerda também. É isso. Mas, ó, ele já bateu o martelo pelo Vitor Salvador. Tá bom. Obrigado, Ana. Bom final de semana. Para todos nós. Outras notícias no nosso portal guará.com. Uma ótima noite a todos. Excelente final de semana. Até segunda-feira. Até lá.